Olá, meu aluno e minha aluna. Eu sou a professora Elizabeth, pós-graduada em capelania, e vamos construir juntos o conceito e a formação do profissional, o capelão. Para que a gente possa dar entendimento e construir esse conhecimento, vamos ter entendimento de como é que é formado o conceito de capelania. Para isso, nós vamos entender primeiramente o que é a capelania. O que é essa atividade? O que ela representa na sociedade? Como que nós vamos nos posicionar? Para isso, nós vamos entender o conceito. Qual é o conceito? Capelania é a atividade desempenhada por um capelão com atendimento de aconselhamento psico-bíblica. Então, o conceito do que é capelania na sociedade, muitas vezes as pessoas perguntam: o que é capelania? Uma atividade nova, recentemente, vamos dizer assim, para a área civil, é bem nova. Nós não temos ainda, vamos dizer assim, não está muito difusa, não está muito divulgada, mas ela é nobre. Então é uma atividade desempenhada por um capelão, com atendimento de aconselhamento psico-bíblico. É um profissional que ampara o cidadão no direito constitucional do artigo 5º, inciso 7º. Então observa que o profissional, ele é uma resposta, o capelão é uma resposta para a sociedade. Por quê? Porque ele ampara o cidadão. Nós, como cidadãos brasileiros, no artigo 5º, ele diz o seguinte: vamos entender qual é o meu direito pela Constituição. Então vamos lembrar um pouquinho o que fala no artigo 5º, inciso 7º, que houve necessidade de se ter um profissional para dar este amparo, para que o cidadão pudesse ser amparado segundo o que diz a nossa Constituição, que é o nosso direito. Lembrando que toda vez que a Constituição ela nos dá um direito, ele determina um profissional que vai nos dar amparo, nos amparar para que a gente tenha acesso a esse direito. Então, quando eu tenho no artigo 5º, inciso 7º, este direito, a Constituição fala o seguinte, vamos entender. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 7º, que é o nosso inciso, do qual nós falamos, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosas nas entidades civis, militares e de internação coletiva. Vamos entender quando a Constituição ela fala em assistência religiosa. Muitas vezes fala assim, não, mas eu já tenho a minha religião e ali eu tenho um líder da minha religião. Mas quando a Constituição de um país que se diz laico fala de uma assistência, ele não está falando de um líder religioso, ele está falando de um profissional. Para isso que tem os profissionais em capelania. Ele não é um líder religioso. O profissional em capelania, ele exerce a assistência religiosa da seguinte forma. Vamos entender. O que é assistência religiosa na nossa Constituição, segundo artigo 1º, inciso 19? Então, para que a gente possa dar uma assistência e ter entendimento que a assistência religiosa não é dada por um líder religioso e sim por um profissional, nós temos que ir pela condição pétrea da nossa Constituição, aquilo que é imutável, da qual nós podemos entender que diz o seguinte, vamos lá. Artigo 1º, inciso 19. Um país laico é aquele que não sofre influência de entidades religiosas e torna o Estado neutro em assuntos religiosos. Então, entende-se que para ter acesso a este direito, o Estado tem que fornecer um profissional laico. Olha, o Estado tem que fornecer um profissional laico. Por quê? Porque ele falou aqui em cima que um país laico é aquele que não sofre influência de entidades religiosas. Então, se ele não pode sofrer essa influência, consequentemente, não pode ser o meu líder da minha religião. Somente pode ser um profissional laico, ou seja, um capelão, que é um profissional que em sua formação tem como princípio ser laico. Então nós vamos entender que eu dou atendimento psico-bíblico, mas eu não sou religioso.
Eu não sou uma líder religiosa, eu sou um profissional, eu sou um capelão. Então toda vez que se falar de um capelão, a gente não está falando que ele é um líder religioso, e sim é um profissional do qual dá assistência religiosa. Vocês observam que muitas vezes isso fica confuso na sociedade. Então está falando, vamos dar uma olhadinha no artigo anterior, que está falando o seguinte: a nossa Constituição: é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Muitas vezes essa assistência religiosa nos trazia uma confusão. Porque eu sou assistida por o meu líder, o líder de qualquer religião. Ele é assistido pelo líder, mas nisso daí a nossa Constituição é clara quando ele fala no artigo anterior. Você observou que lá no artigo 5º. Mas antes, no artigo 1º, no início da Constituição, antes de chegar no artigo 5º, que é um direito que eu tenho, ele fala que um país laico é aquele que não sofre de influência de entidades religiosas. Então, não pode ser o meu líder religioso a me prestar esse serviço. E aí, eu vou ficar sem? Não. Aí o país, aí o nosso Estado tem que fornecer um profissional. Se ele falou que eu tenho um direito e que não pode ser aquele líder que eu tenho, então ele tem que me fornecer um profissional. Aí que surgiu a profissão de capelão, que é um profissional que tem na sua formação o princípio de ser laico, ok? Então nós vamos entender o que é um capelão, O que é a profissão de capelão? Porque se eu estou como Estado garantindo isso e dando esse acesso, eu estou formando os capelões. Então, o que é a profissão de capelão? É um profissional treinado e amparado por lei para dar atendimento religioso ao cidadão, com assistência psicobíblica, e presta atendimento individual. Observe que ele tem mais uma diferença dos meus líderes religiosos. Os líderes religiosos, geralmente, ele dá uma assistência religiosa coletiva. O capelão não. O capelão não é constituído para dar uma assistência religiosa coletiva. Ele dá assistência religiosa individual. Então esse é um grande diferencial. E nós temos um atendimento psicobíblica. Aí você, mas então se é psicobíblica, ele não é laico? É sim. O nosso país, ele é monoteísta. Ele fala que tem somente um Deus. E se você observar bem, até mesmo no nosso dinheiro, da Casa da Moeda, aquele que você deve ter alguma cédula, pegue uma cédula aí. Pegue e comece a ler. Você vai observar que está escrita a seguinte frase: Deus seja louvado. Então o conceito de Deus, que é o bíblico, nós temos isso como constitucional. O que não pode ter no nosso país é exatamente a influência da parte religiosa. Quando eu tenho o conceito de que é bíblico, é Deus somente, a parte religiosa seria o que nos diferencia do que a minha religião fala que é certo ou fala que é errado, de que forma que eu devo andar. Mas a parte bíblica, ela é constitucional, ok? Então nós vamos trabalhar como profissionais com atendimento psico-bíblico. Então é uma das nossas ferramentas. Vamos lá. Como se desenvolve o conceito de capelania? Para que a gente possa construir esse conhecimento, nós vamos entender como que se desenvolve esse conceito, o conceito de capelania. Ela se desenvolve da seguinte forma: fundamentos, ambiente e procedimentos, ok? Então, a atividade, o conceito, ele se desenvolve da seguinte forma: fundamentos, ambientes e procedimentos. Com esses três aqui nós vamos construir o conceito de capelania. Vamos ver primeiro os fundamentos. Quais são os fundamentos da capelania? Nos fundamentos encontramos três elementos ou pilares. Quais são os pilares? Ética. Observe, nós temos ética, aconselhamento
e assistência. Por que nós chamamos de pilares, né? Então, elementos ou os 3 pilares. Que através desses três itens, desses 3 pilares, vai se formar o meu atendimento, vai se definir a minha assistência, a minha parte profissional, o que difere eu de alguém que não é profissional dentro das entidades. O que vai realmente definir um capelão. A pessoa vai poder falar, você é referência porque você tem ética, aconselhamento e assistência. Lembrando que esses 3 itens nos acompanharão para todos os locais que formos, para todo atendimento. Não tem como eu dar atendimento em nenhum lugar sem ética, não é verdade? Sem aconselhamento, que é a minha principal ferramenta, afinal de contas, eu vou dar atendimento psico-bíblico. Então é um aconselhamento. E sem a assistência. Lembrando que esses 3 conceitos, além de ser bíblico, é constitucional. Nos ambientes, quais são? O que vem a ser ambiente em capelania? São locais onde desenvolvemos o nosso atendimento. Então, o ambiente em capelania são os locais. E se definem de quais são. Onde é que eu vou estar assistindo as pessoas? Quais são os locais? Na escola é um dos ambientes que eu vou estar te assistindo. Na prisão também é outro ambiente. No hospital é um outro ambiente. Na comunidade é um outro local, é um outro ambiente. Na empresa é um outro ambiente. Nas prefeituras, que é a parte política, também é um outro ambiente. E nos ambientes esportivos, que é a capelania esportiva. Então, nós lembramos que a capelania ela tem o seu conceito, ok? Recapitulando, nós temos os pilares. Quando eu falei anteriormente, né, dos 3 pilares, né, que é o primeiro elemento, então nós temos aqui. Sem esses 3 pilares, eu posso entrar numa escola, numa prisão, no hospital, na comunidade, sem ética, sem aconselhamento, sem assistência? Então você vai observar que sem esses pilares a casa cai, ela rui. Não tem como eu me diferenciar profissionalmente se eu vou dentro de uma escola e não vou usar a ética, o aconselhamento, que é o aconselhamento psicobíblico, e se eu não vou usar a assistência. Afinal de contas, a minha profissão fala que eu tenho que dar assistência psicobíblica, ok? Vamos lá. Seguindo aqui comigo. E temos, né, o terceiro conceito, que são os procedimentos. Como e com o que proceder no atendimento? Essa é a diferencial. Quando você vai no médico, ele tem seus procedimentos. Ele observa todos os procedimentos, ele te pede uma bateria de exames, ele te examina. Isso são os procedimentos médicos. E na capelania não poderia ser diferente, nós somos um profissional. Então nós temos como e com o que proceder no atendimento. E nós vamos entender a metodologia profissional a ser usada para com o nosso assistido. Ok? Então nós temos hoje o conceito de que capelania é algo do qual nós temos o conceito bíblico de atendimento. Nós vamos construir com você o conceito do qual é capelania. Venha conosco e vamos dar prosseguimento na nossa próxima aula. Vamos ver agora na nossa próxima aula ética. Vamos conhecer cada um dos pilares e depois vamos entrar nos ambientes. Até lá!